Os dias de férias e satisfação na casa do sogro passaram rápidos. E chegou o dia de partir para a casa de Zezé, a irmã de Paulina. Sebastião Malaquias já havia colocado tudo no lugar com a sua chegada no sítio. Durante o tempo que ficou na casa de Paulina, lá na fazenda do Ribeirão de São Joaquim, o genro Abraão não cuidou de nada. Deixou a cerca acabar de cair tudo, o gado que tinha morreram, o mato tomou conta das plantações. Zezé ficou muito feliz em saber que a irmã estava de volta para visitá-la, até que enfim iria conhecer os sobrinhos que não conhecia. O avô Bastião da Cunha ofereceu cavalos para que eles não tivessem que voltar a pé para a cidade. Um cavalo para Paulina, outro para João e um burro de carga com balaios. De um lado, eu fui colocada dentro do balaio, eu e a Fátima. Nós duas sentadinhas, uma de frente para a outra, em cima do capim no fundo do balaio. Do outro lado foi colocado Guilherme e Teia. Foi uma experiência e tanta, viajar assim de balaio. O andar cadenciado do burro dava sono na gente. E por entre as tramas da taquara, dava para imaginar para onde estava indo. Os cascos do cavalo fazendo toque-toque, estrada fora. Parece que havia uma ferradura solta e 3 presas. Era como uma música no ouvido da gente. O sono veio e nós dormíamos ali sentados a balançar de cá para lá, dentro do balaio. De repente, nós fomos despertados por grossos pingos de chuva. O vento varava a trama da taquara e gelava as crianças ali dentro. Estava bom demais para ser verdade. Algo tinha que acontecer para tirar o sossego dos pais. Paulina estava com uma sombrinha e João com um guarda-chuva. Saíram prevenidos, porque quando saíram já ameaçava um temporal cair. A sogra emprestaram o guarda-chuvas e a sombrinha. Depois eles deixariam na casa de Joaquim Mariano e o leiteiro pegaria de volta um outro dia. João então abriu o guarda-chuva e pôs sobre o balaio onde estava Guilherme e mandou que esse segurasse com força para que o vento não levantasse o guarda-chuva e levasse para longe na tempestade. Com a sombrinha ele fez o mesmo. Mandou que eu segurasse o cabo da sombrinha aberta sobre o balaio. Paulina e João, sobre os cavalos, tomavam chuva. Era vento, galhadas de pau, gelo. Os cavalos empacaram e não iam nem para frente nem para trás. O vento forte soprava nas narinas dos cavalos. O burro também parou e ficaram os 3 animais ali no meio da estrada, debaixo da tempestade que Deus mandava. Eram raios, relâmpagos, ventania. Pelos buraquinhos do balaio a chuva escorria e a gente via a cortina branca de chuva que vinha da serra e dava sem dó como tapa nas laterais dos balaios molhado e molhavam as crianças até os ossos. O vento furioso lutava com as mãozinhas das crianças dentro do balaio que segurava o cabo dos guarda-chuva para se protegerem. A força do vento era descomunal e de repente, numa lufada de forte do vento, o vento venceu arrancando o guarda-chuva e lançando longe. João Batista, impaciente, todo molhado, apiou do cavalo. Ao invés de ir catar o guarda-chuva, não. Ele foi retirar Guilherme do balaio, xingando, embaixo do temporal, e mandou que ele fosse buscar o guarda-chuva. O vento rolava com ele pelo pasto como se fosse um caracol. Coitado de Guilherme, ele tinha só 6 anos e tentava contra a tempestade pegar o guarda-chuva, mas ele não conseguia, o vento era mais veloz que ele. Até que o guarda-chuva parou enganchado numa moita de arranha-gatos. Planta espinhosa. O menino, ensopado, com os olhinhos ardendo pelo temporal, tentava arrancar da moita o objeto ali encravado, mas o vento era forte demais. Foi uma luta. A muito custo o menino conseguiu, mas de novo o vento arrancou o guarda-chuva das mãos dele e levou de volta ao espinheiro. A essa altura, já não era mais um guarda-chuva, mas sim um monte de barbatana retorcida, tudo quebrado. Com um pano preto encharcado, mas parecia um urubu morto. João gritava para Guilherme: "Deixa essa merda aí, volta para cá." Mas a criança, apavorada, por medo de apanhar, por não ter segurado direito, nem ouvia que o pai gritava. E desesperado tentava vencer a luta contra o vento e os espinhos. E eu,
e Fátima assistia a tudo pelos buraquinhos do balaio. João gritava: "Menino burro!" gritava ele sem parar. "Vem embora! Deixa essa merda aí!" Aí a chuva foi amainando, a chuva deu uma trégua. Paulina mais parecia uma galinha, choca molhada em volta dos balaios do burro, tentando tirar Teia, que chorava molhada e tremendo de frio. As duas meninas não entendiam nada. Resguardadas ali dentro do balaio, elas estavam um pouco molhadas, mas não tanto quanto o resto. Teia estava todo molhado, que tomara grande parte do temporal na cabeça, sem o guarda-chuva. De nada adiantar as precauções, a chuva tinha trazido muitos problemas. E agora? Teia era pouco mais que um bebê, na certa ficaria doente, teria que ficar molhada até chegar na cidade, na casa do seu Joaquim Mariano, para trocar as roupas. Mas que roupa? A chuva molhou tudo. As sacolas de roupa na cabeça do arreio ficaram pingando de tão encharcada. Paulina pegou Teia no colo e o apertou contra o seio para que ele esquentasse. Guilherme, todo molhado, foi posto de volta no balaio e João amarrou a ponta do cabresto em seu arreio. Ele e Paulina esporearam os cavalos e chegaram quase a galope. Os balaios com as crianças sacudiam sem parar. Claro que ficaram com muito medo, mas não tinham outro jeito. O risco de haver uma queda com o burro e com os cavalos na estrada de terra toda esburacada era quase que certeza. Mas tinham que arriscar, a estrada estava toda molhada, escorregadia, e ainda havia chuva. Insistia em cair fina e fria como uma névoa sobre os morros, as árvores e tudo que se via pela frente. De repente tudo se tornara branco e sombrio. O frio era quase insuportável. Um ventinho sudoeste castigava os cavaleiros. Que alívio quando avistaram as torres da igreja matriz. Estavam chegando. Ali do alto da estrada, viram a pequena cidade lá embaixo, mergulhada na névoa tímida e fria. Paulina olhou para o céu e agradeceu a Deus por ter chegado até ali. Teria que dar a volta por detrás da igreja, passar pelo meio da cidade, cruzar a rua de baixo e ir em direção à padaria velha, onde morava o seu Joaquim Mariano. Mas, bem ali pertinho de onde eles olhavam a cidade, morava o primo, descendo uma estrada, um morro, o primo Zé Cunha e Dorica, primos de João. Então, eles tiveram a ideia de apear do cavalo e ir até lá com a esposa e os filhos. João foi ver se ali poderia dar um jeito nas crianças molhadas. Todos estavam molhados. Eles apearam, amarraram o cavalo e o burro bem na frente da igrejinha de Santo Antônio. Caminho por onde passaria o tropeiro com a tropa de leite da fazenda de seu pai. Deixaram os animais ali para que eles pegassem e desceram por um caminho largo no meio do morro. Casas pobres de um lado e do outro. Os moradores olhavam pela janela à chuva e achavam estranho aquela família molhada, da cabeça aos pés, descendo por ali. Por que estariam assim na chuva? Seria promessa? Ou burrice mesmo? Sob os olhares de todos, eles bateram no portão da casa da Dorica. Ela abriu a porta, reconheceu João, correu a abrir o portão rindo e dizendo: "Meu primo, você é maluco? Ou o quê? Como pode estar na chuva com as crianças?" Aí ela convida todos a entrarem na sala, o lugar onde ficar em pé fez-se uma grande poça d'água. Ao contar a prima o acontecido, ela toda solícita lhe ofereceu roupas secas, café quente com broa. As crianças já titiritavam de febre. Mas Dorica os pôs na cama e os cobriu com cobertores e todos dormiram. Dorica e Paulina foram para a cozinha fazer o almoço. A casa era boa, bem aparelhada. O primo era trabalhador da estrada de ferro, tinha um bom salário. Dorica e Zé Cunha também eram primos entre si. Tinham 3 filhinhos, o José Geraldo, Domingos, que eram quase da mesma idade dos de Paulina, e a terceira era uma menina ainda sem nome, ainda não tinha sido batizada, tinha menos de 6 meses. O pai queria o nome da mãe dele, mas ela queria outro nome, não entrava num acordo. Com a chegada de Paulina, eles decidiram colocar o nome de Fátima, e o marido concordou. Pronto, o nome do bebê seria Fátima, como o nome de uma das filhas de Paulina. O almoço ficou pronto, as crianças dormiram e acordaram bem. Já era tarde.
O almoço foi servido, todos comeram com grande satisfação. A chuva abrandara. O sol fez um ensaio, mas continuou escondido entre as pesadas nuvens, que era o prenúncio de mais temporal. Como sair dali com as crianças se todas as roupas estavam molhadas? Dorica estendera as peças de roupa num varal na varanda da cozinha, mas sem o calor do sol seria difícil secar. À tardinha, o céu abriu, mas já não havia mais sol. Os vizinhos saíram à rua para esticar as pernas depois de um dia inteiro dentro de casa. João Batista estava lá, na igrejinha, à espera do tropeiro para devolver as montarias. Já passava das 5 da tarde. Daí a pouco, atrás da igreja matriz, apontaram os primeiros burros da tropa de leite. O tropeiro vinha logo atrás, montado feito macaco, na garupa do último burro. Ao chegar perto de João, ele desceu, pegou o cabresto dos cavalos, amarrou na subcarga do último burro e pulou para cima dos arreios. Deu um dos cavalos, se despediu de João e marchou rumo à serra, nome dado à fazenda do pai de João, Serra do Areião. As primeiras luzes foram se acendendo nos postes do Morro da Formiga, nome dado ao bairro onde Zé Cunha e Dorica moravam. A chuva parou de vez, o céu começou a limpar e até algumas estrelas piscaram no céu, acima das nuvens ligeiras que corriam em direção ao poente. Zé Cunha convidou João para dar uma volta, para ir até a casa do Tizico e tia Chiquita, que moravam ali perto. Eles saíram e aí Dorica convida Paulina para irem até a igreja. Era bem ali perto. Era tempo de reza, a missa seria dali a pouco. A igreja era bem pertinho do quintal de Dorica. Se via as imponentes torres da igreja matriz, quando os sinos repicavam as Ave Maria, parecia que as badaladas eram dentro dos muros do quintal. Quando o sacristão usava o serviço de alto-falante para recados à comunidade, o som era tão límpido e claro na cozinha de Dorica, se ouvia tudo como que se estivesse falando ali dentro, ao pé do ouvido. Então, muito bem rápidas, as duas se pentearam, arrumaram as crianças e saíram para a reza das 6 horas. O morro era na terra, não havia calçada nem meio-fio, tudo ainda estava encharcado pela chuva. Quando chegaram à igreja, todos estavam com os calçados cheios de lama, mas todas as pessoas tinham lama nos pés. Quase todas as ruas ainda eram de terra batida e o adro da igreja estava úmido e atolando de barro. Ninguém reparava ninguém. As pessoas entravam na igreja, assistiam à missa, e ali Paulina teve a chance de falar com Deus e agradecer pelos livramentos que ele lhe dera nas últimas horas. Terminada a reza, as duas amigas encontraram outras amigas que não viam há tempos. Conversaram bastante. Paulina recebeu vários convites para visitar as pessoas. Prometeu que, se houvesse tempo e o marido concordasse, ela faria todas as visitas a que fora convidada. No segundo dia de estar dali, as roupas já estavam secas, na hora de bater em retirada. Muito agradecida à prima e ao primo, eles se despediram para irem ao sítio de Zezé e Sebastião Abrão. A caminhada era longa. Toda a manhã foi gasta com ida para o sítio. Zezé já os esperava, mais ou menos. Ela pensava, a chuva passou, então é bem provável que João e Fininha cheguem hoje. E chegaram mesmo. Foi uma alegria. Zezé só conhecia Guilherme, não conhecia Glória, Fátima e Arimateia. E Paulina não conhecia também os últimos filhos de Zezé, que era a Geralda, Inês, e Zezé esperava o último filho, de nome Luiz Carlos. Abraços para cá, abraços para lá, era só sorriso. O sítio estava sendo cuidado por vovô Malaquias. Durante sua ausência, Abraão deixou de mão as suas obrigações. Aliás, ele não era muito de trabalho, nunca cumpria com nada. João procurou conversar com o sogro, uma conversa que tinha com o pai dele. Iria fabricar cachaça, lá na fazenda onde ele morava. Iria vender. Havia muita cana. O gado não iria consumir tantos hectares de cana plantadas na última safra. O fazendeiro iria deixar as canas secar no canavial.
como ele fizera no ano que passou. O sogro não gostou muito da ideia. Ele pensou: se João já gosta de um gole de pinga sem fabricar, imagine se ele fabricar. Vai ter para beber à vontade. E já basta um genro pinguço. Ter mais um na família era demais para ele. O sogro foi contra e disse que lidar com esse tipo de coisa acarretava muita dor de cabeça. Fazer pinga tem que lidar com pinguço, que era o pior tipo de pessoa para se entender, para se tolerar, para dialogar. Ele sabia o que falava, tinha o exemplo bem ali dentro de casa onde eles estavam. João ficou sem argumentos no momento da conversa, mas na sua cabeça os planos já estavam feitos, movimentando as engrenagens das ideias. Ele se punha a imaginar como construiria sua cachaçaria. Ficaram alguns dias por ali, até Paulina rever todos os seus parentes e amigas, sua filhada Aparecida, seus compadres Antônia e Zé Mariano. Foi com o coração apertado que Paulina foi visitar sua comadre Antônia. Ela ainda morava lá nas terras do Roldão, no mesmo lugar perto da casa onde Paulina morava com seu pai. E Paulina reviveu aqueles anos em pensamento, em memória, os melhores anos de sua vida junto de seu pai. Foi um período bom, mas que durara tão pouco tempo. Tantos sonhos de alegria de repente se transformaram em fumaça. Agora ela era uma mulher, mãe de família, vivendo uma outra realidade. Naquele tempo, daquela casinha, naquelas águas escondidas ali, ela era feliz. Não tinha noção disso. Tinha o pai só para ela e ela só para o pai. A sensação de perda ao olhar o velho carvalho, o lajeado, onde tantas vezes ela se molhou até a cintura, lavando roupa, brincando na água, o tripé da gamela. Não havia mais a grossa bica d'água. A casa era só um monte de escombro abandonado. Ervas daninhas nasceram por sobre os escombros. É melhor assim, pensou ela. Não moro eu e meu pai, mas também não mora ninguém. Num misto de perda e solidão, invadiu a sua alma e um suspiro doloroso e longo levou os pensamentos da mulher que ali estava e transformara de novo em menina ao olhar aquele lugar. A menina que ali provara a realidade dura e triste, passando de vida imatura, infantil, a vida de realidade adulta, cheia de responsabilidade, desde aquele dia em que saíra antes do sol nascer com seu vestido de noiva na caixa para ir à cidade se casar. Nunca mais ela tinha voltado ali. 2 vezes que passara na estrada depois de casada para ir à casa de Zezé, timidamente lançara um olhar melancólico e vazio à grota fria onde estava a velha casinha, que aos poucos fora se deteriorando, se desfazendo, como que ressentida a falta de sua dona. Hoje ela tem outra casa, outras responsabilidades, que não aquela do seu tempo de solteira, em agradar o seu pai e aceitar o primeiro homem que apareceu em sua vida para marido. Quantas vidas que dependem dela agora e de como ela encararia os fatos, o futuro dos 4 filhos que ela terá que moldar. Serão só 4? Não, ela não acha que não. Na certa, serão muito mais que 4. Se depender do seu companheiro, serão 10. Ainda faltavam 6. Um calafrio invadiu todo o seu ser. Serão 10. Será que eu darei conta de tantas vidas? Vamos ver, só o tempo é capaz de responder tal pergunta. Beleza de Paulina ainda era muito evidente. Todos a viam e a achavam linda, muito bonita. Pensavam que ela era extremamente feliz. O seu sorriso confiante, as suas decisões, com tanta certeza, davam uma aparência de supermulher. Sem perder o ar gracioso e inocente de menina, nessa época ela só tinha 28 anos e a vida se encarregara de lhe talhar como um bom perfume. Quanto mais apurado, melhor o odor. Quanto mais caro é o seu valor, sendo só adquirido por quem tem realmente capacidade de pagar o preço. E João deveria ser muito feliz ao lado da amada e dos filhos, ainda que um pouco arrogante,
às vezes grosso e ignorante. Ele era amado muito mais que merecia. Ele aprendera com o tempo a se dedicar mais à esposa. Agora parecia mais responsável. Ele passou a tê-la como uma joia. Ela era preciosa. Gostava de expô-las aos familiares e aos outros homens. Ela sabia a joia que era e ele sabia a joia que tinha nas mãos. Ela também o amava muito, só que a maneira dela. Ela não aprendera nada sobre amor carnal, amor de homem, de mulher, de perpetuação de raça. Não. Ela não tivera mãe e não gostava de falar certas coisas íntimas suas ou ouvir de outras pessoas. Tudo ela guardava para ela mesma. Era muito sábia em tudo, por isso querida por todos. A arte de amar é como na guerra. Todos usam as armas que têm e se dá razão a quem luta mais e vence. Porque é inexplicável. São coisas que a própria razão desconhece. Como já dizia o filósofo, na guerra e no amor vale tudo. Se bem que João era dessa filosofia. Ele primeiro, depois os outros. Até na arte de amar, primeiro ele, depois que era o resto. E muitas vezes Paulina não se incluía no primeiro plano dele. Aquele de uma só carne, um só espírito, ela era parte do resto. Não sabia explicar o porquê, mas sentia isso. Se sentia invadida, exaurida, violentada muitas vezes em seu sentimento, os mais puros. Mas ela fazia de sua servidão um ato de amor. Essa era sua arte de amar. Para que a maioria dos homens não enxergue, porque a maioria dos homens não enxergam isso em suas companheiras, porque se vissem realmente, na realidade, eles se sentiriam mais felizes dos mortais.